Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já faz umas 2 semanas que minhas aulas voltaram, então eu resolvi trazer um estudo em vlog pra vocês, que é um conteúdo que eu quero trazer mais aqui pro canal. E basicamente hoje eu tenho as 3 metas. A primeira é preparar uma apresentação no Canva para uma matéria que eu tenho quinta-feira. Eu também quero ler e revisar os assuntos da matéria de amanhã, que é avaliação psicológica. E eu ainda quero revisar a aula de hoje de psicopatologia, que foi muita informação e eu gostaria de ler também um capítulo do livro. Assim, não sei se eu vou conseguir fazer tudo, já são 4 horas da tarde, mas vamos lá, me acompanhar. E eu espero que esse vídeo também te ajude a te inspirar para estudar também. Bom, essa apresentação que eu vou começar a fazer é para a matéria de ação interdisciplinar para a área de saúde. E o tema que meu grupo ficou foi justamente o desenvolvimento da ação interdisciplinar na área da saúde. Então, eu comecei falando com o pessoal do meu grupo no WhatsApp. Eu resolvi ficar com os 2 primeiros tópicos justamente para já começar e já fazer logo a minha parte. Eu fiquei para falar sobre o que é esse conceito de interdisciplinaridade e a importância dele tanto no contexto acadêmico como no contexto profissional. E assim, a gente escolheu fazer pelo Canva, que eu acho que sempre que dá, eu prefiro fazer pelo Canva, porque as apresentações ficam muito mais bonitas e criativas. Eu acho que dá uma impressão de que a gente se esforçou mais para fazer o slide. Assim, é bem simples, dá para personalizar à vontade com qualquer tema que a gente consiga fazer. Então, sempre gosto de colocar figurinhas, colocar imagens que remetam ao tema. Então, eu acho que para quem é estudante, o Canva ajuda muito. Então, terminei o slide, eu acho que ficou muito bonitinho. Eu fiz a capa e também os 2 outros slides. E o pessoal do grupo vai terminar. Algumas pessoas já estão fazendo, inclusive. Agora, com a volta das aulas presenciais, eu estou gravando algumas aulas para rever depois. Rever as aulas que eram gravadas na época do online me ajudou bastante. E nesse dia eu tinha perdido a primeira parte da aula e eu pedi para minha amiga gravar ela. E eu estou ouvindo e anotando agora o assunto dessa aula. E também estou olhando os slides para entender direitinho o que a professora estava falando. Essa aula é sobre avaliação psicológica e eu estou gostando muito dessa matéria. A gente ainda está na parte da introdução e eu não vejo a hora da gente lidar de fato com os testes, porque essa matéria vai ser bastante prática. Quando eu faço minhas anotações, eu sempre gosto de anotar em tópicos e também anotar pelas minhas palavras, porque eu penso que não adianta muito eu apenas copiar e colar o que já está no texto, o que já está no slide, se já tem os slides. Então eu gosto de colocar nas minhas próprias palavras até para ver se eu estou entendendo direito. Uma coisa bem interessante que a gente está aprendendo nessa matéria é que a avaliação psicológica não é apenas fazer os testes e aplicar os testes, mas também tem a ver com a observação, com entrevista, até mesmo a postura do psicólogo quando vai aplicar essa avaliação. Eu terminei de estudar avaliação psicológica, eu estava revendo a aula passada, e aí já estava na hora de jantar, só que eu também fiquei um tempão vendo a live no YouTube, e acabou que agora já são 9 horas, eu estou me planejando dormir de 10 horas, porque assim, agora eu sou uma pessoa que dorme cedo, porque eu não estou assistindo BBB mais ao vivo, então agora eu sou uma pessoa que está dormindo cedo. Começou ontem, mas aí eu vou dar uma lida do texto que é pra ler amanhã. E amanhã eu volto com mais vlog, que eu espero que vocês gostem.
Então, nesse dia eu já tive a aula de avaliação psicológica, só que depois dela eu tenho 2 horas de intervalo até a outra aula. Então eu resolvi passar esse tempo na biblioteca para revisar e ler o capítulo para a próxima aula. Nessa aula a gente revisou qual era o conceito de personalidade e como funciona, como acontece os transtornos de personalidade e também como funciona essa avaliação psicológica da personalidade. Também é importante pensar que o processo de avaliação psicológica para diagnosticar um transtorno de personalidade deve ser muito cuidadoso, afinal, um diagnóstico como esse é praticamente definitivo. E foi muito interessante na aula porque a gente acabou discutindo sobre vários transtornos, como o transtorno borderline, narcisista, antissocial, entre outros, e a aula foi muito interessante. Então, ontem eu disse que eu iria dormir cedo, né? E realmente eu dormi, só que acabei que acordei durante a madrugada e tava com insônia. Tive dificuldade pra voltar pra dormir, então dormi bem pouco. E então hoje, quando eu cheguei de casa durante a faculdade, eu dormi praticamente a tarde toda. Agora já são 7 horas, eu já jantei. E eu vou tentar recuperar esse tempo pra estudar. E é isso, eu vou primeiro ler um texto para a matéria de amanhã, que é sobre políticas públicas na área de saúde. E depois eu quero dar uma revisada em psicopatologia. Não sei se vai dar tempo, mas bora lá. Como eu disse, eu comecei a ler um texto para a matéria de políticas públicas em psicologia. E esse texto fala sobre a atuação e os desafios dos psicólogos na sua atuação no SUS. É bem interessante discutir como funciona a atuação dos psicólogos no SUS, porque a inclusão da psicologia no SUS já mudou um pouco a ideia para quem era psicologia, porque antes pensava-se muito que a psicologia era apenas voltada para os interesses das classes dominantes ou para pessoas que tinham doenças e transtornos mentais. Eu tinha aberto o slide que o professor ia utilizar na aula, só que eu percebi que eu não iria prestar atenção nele, então eu resolvi colocar um vídeo de lo-fi no YouTube para ficar ouvindo enquanto lia o texto. Para ler esse texto, eu estou usando o meu iPad mini, que eu fiz um vídeo como eu utilizo ele, e eu vou deixar o vídeo aqui nos cards para você dar uma olhada. Inclusive, fala aqui nos comentários o que você achou dos ângulos que eu utilizei aqui nesse vídeo. Alguns eu não gostei muito, só que eu só fui perceber depois na edição. E o que mais vocês gostariam de me ver falando aqui de estudos. E é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal para mais conteúdos como esse. E tchau!